Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer aqui a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. E para quem está assistindo hoje essa entrevista, na segunda-feira, dia 12 de novembro, não perca a oportunidade, porque hoje é o último dia com o preço promocional, né, do lançamento da segunda edição do nosso curso de fundos imobiliários. Né, o Fundos Imobiliários, um jeito inteligente de investir em imóveis, agora com a participação do nosso colega Nod, com módulos adicionais. Então, acesse lá a nossa página, nosso curso de fundos imobiliários, porque hoje, até às 23h59, você pode comprar pelo preço de apenas R$ 199. E quem é assinante do plano FI Data Plus pode adquirir o curso por apenas R$ 129. Mas aproveite, porque é só hoje até às 23h59. Ok? Então, o nosso convidado de hoje é o Lucas Stefanini. Ele é especialista em fundos imobiliários da Guide Investimentos. Tudo certo aí, Lucas? Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tudo certo. Então, o Clube FI agradece a tua participação aqui no nosso programa. E, como sempre, né, eu gostaria que você fizesse a sua apresentação, né, contar um pouco da tua experiência profissional, por que do interesse também em trabalhar com fundos imobiliários, enfim, contar um pouco aí do teu histórico profissional. Perfeito, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e contar um pouco de mim. Hoje eu sou responsável, né, pela área de fundos imobiliários da Guide Investimentos. Então, debaixo, né, da área de fundos imobiliários, a gente tem o chapéu que cuida das ofertas públicas, né, que são as estruturações, distribuições de ofertas, tanto o CVM 400 quanto o 476. E também a gente tem, do outro lado, a parte de análise, né? Então, a gente tem uma carteira recomendada aqui e a gente acompanha o mercado de fundos imobiliários e realizamos recomendações de compra, eventualmente de venda, né, de saída de algumas posições. Então, assim, a gente tem aqui uma área que cuida de todo o mercado de fundos imobiliários, desde do mercado de capitais até o mercado secundário, tá? E eu já estou aqui na Guide já faz 4 anos, tá? Eu entrei, quando eu comecei aqui na Guide, eu entrei na área de research, né? Então eu participava muito ali da análise de real estate, então eu olhava tanto malls, as empresas de construção, né? Mas mais com viés para equity, né? Então acabava olhando aí o mercado de ações. E a gente tinha aqui uma carteira, né, de fundos imobiliários há um bom tempo já, mas era uma carteira assim que a gente não fazia muitas trocas, o mercado ainda estava pouco desenvolvido, e a gente viu uma oportunidade, né, de crescimento desse mercado, inclusive há 2 anos e meio atrás, até quando aquela perspectiva de queda de juros, perspectiva de virada de ciclo imobiliário, né? Então, assim, a gente identificou ali que poderia ter uma grande oportunidade de fomentar e difundir essa indústria de fundos imobiliários. Então, foi nesse momento que eu deixei um pouco equities, né? E passei a analisar, estudar esse mercado de fundos imobiliários. Então, assim, a gente mudou o viés da ação para o fundo imobiliário, né? Mas sempre tentando fazer uma análise mesmo do fundamento, né? O que tem atrás de cada ativo, de cada shopping, de cada laje, de cada galpão, quais são os fundamentos, né, que tem por trás desse imóvel, tá? Então, assim, hoje a Guide ela já participou de bastante, vem acompanhando todo o mercado de ofertas públicas que saem. Aqui a gente tenta fazer um filtro, né, para não participar de todas as ofertas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem um comitê aqui que a gente passa todas as operações, tanto no mercado que a gente vai participar da oferta, né, seja como coordenador ou seja como distribuidor,
e também na parte de carteira recomendada, a gente leva todas as decisões de troca, de entrada de um ativo ou saída de outro, pela tomada de decisão, passa por esse comitê que é multidisciplinar, tá? Então, tem a head de investimentos, a Aline Sum, e tem os heads de cada área que participam da tomada de decisão, tá? Então, é um mercado assim que a gente tá muito próximo, a casa acaba, né, acompanhando de perto as gestoras que fazem parte desse mercado e todos os players principais que atuam no mercado imobiliário atual. Bom, interessante, Lucas. Eu acho que em grande parte você, além de te apresentar, acho que você até já respondeu a próxima pergunta, que seria como é que a Guide, então, desenvolve, né, esse trabalho de pesquisa em fundo imobiliário. Então, pelo que eu entendi, é uma área que envolve também a parte de ações, né, equity, e vocês, então, viram essa necessidade, né, com o aumento do mercado, número de investidores em fundos imobiliários, passar a ter um profissional que ficasse, então, focado nesse segmento para poder fazer também as recomendações para fundos imobiliários, correto? Exatamente. Então, a gente tem hoje, né, uma área que fica voltada exclusivamente hoje para fundos imobiliários, né? Então, tem pessoas só cuidando dessa parte tanto de análise, né, e recomendações, quanto da parte do mercado de capitais na primária. E, como eu disse, todas as decisões tomadas por esse comitê, que daí, no caso, é multidisciplinar, tá? Mas a gente agregou, né, a bagagem que a gente tinha já do mercado de equities, né, imobiliário. A gente adaptou, é claro que no dia a dia é diferente, né, não é a mesma coisa, mas você consegue aproveitar essa bagagem do mercado de equities para o mercado de fundos imobiliários. E, Lucas, eu que acompanho, né, constantemente o trabalho das principais corretoras, enfim, dos analistas independentes, tem hoje meio que um padrão, né, na parte de recomendação de fundos imobiliários, né, então, tanto de analistas que estão vinculados a alguma instituição, como as corretoras, né, mas até os analistas independentes, eles dividem a carteira em duas carteiras, né, que seria a carteira que eu chamo a carteira de renda e a carteira de valor. Vocês aí na GAG também trabalham com essa divisão e quais são as diferenças, no caso da instituição de vocês, nessas duas carteiras? Certo. Então, a gente implementou este ano, tá, a diferenciação entre fundos mais voltados para renda e os fundos voltados para ganho de capital, tá? Então, no fundo, na carteira de renda, eu vou mirar em fundos que ele tem um bom fluxo, né, de recebíveis, seja de um galpão, seja de um fundo de crédito, é um fundo ali que basicamente ele tem uma renda mais constante, né, com pouca oscilação também de preço de cota. Então, é aquele fundo mesmo para o cliente que está buscando, que muitas vezes vive daquela renda, né? Então, ele precisa daquela renda para o orçamento mensal dele. E no fundo de ganho de capital, a gente daí já olha, por exemplo, eu vou ver que esse fundo está com a laje descontada, o patrimônio, em relação ao patrimonial ou custo de reposição, ou se não, eu vejo ali que os contratos, né, de aluguel, eles estão sendo negociados a um preço menor do que o potencial para aquela região, para aquele ativo. Então, assim, eu espero que na próxima revisional a gente deve ter preços para cima, ou queda de vacância, ou seja, no curto prazo, no D0, muitas vezes esses fundos ele pode estar com uma renda baixa, né, ou aquém do esperado, mas eu vejo oportunidade que essa cota vai andar, o rendimento deve melhorar. Então, assim, é um call mais de médio e longo prazo que a gente está observando ali que, esse fundo está descontado em relação ao patrimônio, ao custo de reposição, ou os contratos de aluguéis aí estão defasados. Então, a gente acredita, né, que ali a gente pode ter um upside de ganho de capital. Tá? Então, a gente tenta dividir as estratégias nessas duas vertentes. Bom, interessante, Lucas. Bom, então, um pouco em linha com o padrão, né, do que eu havia comentado aqui.
essa é a primeira entrevista que eu realizo pós vitória aí do Bolsonaro, né? Eu fiz, na verdade, uma breve exposição na nossa última live, mas então queria saber agora, né, a tua opinião como analista, possivelmente toda a integração que você tem aí com os demais profissionais, né, da área econômica, analistas políticos, né? Então, com a vitória do Bolsonaro, Paulo Guedes como ministro, como é que você vê esse ambiente para fundo imobiliário, né, renda variável de forma geral, né, dado que a gente já está vendo aí melhoras já desde o período após o primeiro turno, né, recuperação de Bovespa, de FIX, queda do dólar, enfim. Então, gostaria que você falasse um pouco mais dessa expectativa para 2019 aí, com esse novo governo. Então, Thiago, acho que passada essa eleição, acho que foi um alívio, assim, né? Porque a eleição estava trazendo uma volatilidade muito alta, né, para os mercados. Então, a gente passou ali esses últimos 4 meses, a gente pode falar que foi bem conturbado, né? Porque a gente teve ali, de maio para junho também, questão de greve de caminhoneiro, que trouxe ainda mais volatilidade para os mercados. As taxas de juros começaram a abrir de uma forma muito abrupta, né? Além disso, a gente ali tinha uma questão ainda eleitoral completamente indefinida, né? E isso foi refletindo negativamente, né, no mercado como um todo, e o mercado de fundos imobiliários, né, ainda mais que tem uma alta correlação com juros, né, com as Bs, etc., eles sofreram muito, né? Então, foram 3, 4 meses bem complicados, né, os últimos. E agora, né, pelo que parece aí, a eleição do Bolsonaro foi muito bem recebida pelo mercado financeiro, né, como um todo. Paulo Guedes, acho que tem tudo para ser um grande ministro aí. E a gente vê assim que agora, um ponto crucial desse ano, que era a eleição, a gente passou para trás isso, né? Então, eu acho que a eleição agora está definida. Agora, é claro, né, que essa animação, essa euforia vai depender muito, né, dessa questão dos ministros que estão sendo já apontados, a questão das reformas, eu acho que são fundamentais, né? Então, qual que vai ser a articulação do Bolsonaro com a Câmara, com o Senado, qual vai ser a capacidade dele de aprovar as medidas, né, que são as reformas, né, que são muito importantes, eu acho, para a gente seguir nessa maré positiva, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê aí inflação controlada, né, de certa forma controlada, juros baixos. Para o ano que vem, para 2019, a expectativa, né, do mercado aqui, nossa, era que os juros, a Selic, né, não passasse muito da casa dos 8%. Agora até tem bastante casa já reduzindo, né, essa expectativa, já comentando mais na casa aí dos 7%, tá? Que também, né, é super saudável, né? Até na casa dos 8%, eu acho que ainda é uma taxa de juros saudável, né? O país ainda tem muito para crescer, para desenvolver. Então, assim, uma taxa de juros nesses patamares faz todo sentido, e também não é uma taxa de juros que, por exemplo, colocaria em risco, em xeque, a classe de fundos imobiliários, né? Além disso, uma inflação em torno dos 4,20 para o ano que vem, abaixo aí, né, do teto aí do Banco Central. Então, assim, a gente vê agora um cenário muito mais claro e muito mais positivo, né, do que a gente do que a gente passou nesses últimos meses, tá? Então, a gente acredita que do lado do mercado financeiro, essas variáveis, né, acabam interferindo, mas a gente também não pode esquecer que fundos imobiliários, no final do dia, você está investindo em imóveis, né? Você está comprando um ativo e você está participando do ciclo imobiliário. E é claro que o ciclo imobiliário ele é afetado, né, pelo mercado financeiro, por todas essas variáveis que a gente comentou, mas a gente vê com muito bons olhos e muito otimista essa virada de ciclo imobiliário, né? Então, a gente passou muito por 3, 4 anos de recessão,
né? Então, alta vacância, aumento de inadimplência, preço do metro quadrado lá embaixo, né? Muitas entregas de novos ativos que foram feitas nesses últimos 2 anos, foram feitas no momento de uma entrega, né? No momento de mercado muito complicado, né? De economia muito fraca, né? Então, isso contribuiu tudo para que a gente tivesse 3, 4 anos ali muito complicados da parte do tijolo, né? E agora a gente já vê principais mercados, né, que nem aqui de São Paulo, nas principais regiões, né, Faria Lima, Paulista, Berrini. Então, você já vê vacância em queda, você já vê novos contratos sendo feitos a preço de metro quadrado acima do que a gente vinha fazendo. O número de absorção líquida desse ano já deve ser quase que o dobro do ano passado, né? E, além disso, a gente não tem um calendário alto de entregas, né? A gente sabe isso porque para um prédio ser entregue, por exemplo, vai de 4 a 5 anos, né? Então, você consegue ter uma ideia do que tem pela frente aí, né? Então, a gente está otimista tanto do lado do mercado quanto do lado imobiliário. Sim, seria a ideia de que, claro, até boa parte, né, dessa alta que já vem de 2016 para cá, claro, teve essa correção agora do IFIX recente, com essa questão toda das eleições, mas boa parte, acho que dessa valorização é devido ao ciclo de afrouxamento monetário, né, que a taxa estava extremamente elevada em 14,25 e caiu agora para esse patamar de 6,5. Então, como você está colocando, mesmo o aumento no ano que vem, a gente deve fechar 2019, né, pelo menos pelo relatório Focus, algo em torno de 8, mas já está tendo algumas revisões, né, um pouco para baixo. Então, não é isso aí que vai atrapalhar os fundos imobiliários, né? Mas, de qualquer forma, como você falou, o fundo imobiliário depende do desempenho da economia, do crescimento da economia, que é um vetor importante para que você tenha valorização aí das cotas, aumentos de dividendos, assim por diante. Tá? Então, Lucas, quais os setores aí da preferência de vocês, né? Tem algum fundo que chama a atenção de vocês, que vocês vêm recomendando aí para os investidores? Perfeito. Então, a gente está muito otimista nesse momento, onde a gente vê assim, o maior potencial de upside, né, nesse próximo ano. Eu acho que assim, são lajes corporativas, principalmente aquelas consideradas AAA, tá? Então, são praticamente os melhores prédios aqui, né, de São Paulo, que estão localizados principalmente nesse eixo, né, Faria Lima, JK, Berrini, né, que é essa região do Itaim Bibi, Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Então, eu acho que assim, esses prédios AAA, a vacância já vem caindo, tá? E, além disso, a gente vê que os novos contratos que estão sendo feitos nesses últimos meses, você já está tendo um ganho de preço de metro quadrado, né, que é muito importante. E, além disso, a gente precisa lembrar que para o ano que vem o GPM vai ser quase 10%, né? Então, assim, a gente está falando aí de um potencial crescimento de 10%, mais o ganho acima aí de inflação com preço de revisional que os contratos vão passar a ter, tá? Então, assim, eu acho que a gente está muito otimista com o segmento de lajes corporativas. Dentre eles, né, alguns que chamam muito a nossa atenção, tem um monoativo, né, que é o VBI, o FVBI, que é ali na JK, né, na Faria Lima, cruzando a JK. É um prédio de muita boa qualidade, né, que a gente vê, e a gente observa que ali o preço do metro quadrado ali está muito abaixo do potencial dele, tá? Então, a gente acha que ali tem potencial de upside nesses novos contratos que estão sendo feitos, inclusive nas revisionais. Outro fundo também que a gente vem aí apostando já faz um bom tempo é o BC Fund, tá? Que é um dos maiores fundos de lajes da indústria. Ele, dado, né, a queda no rendimento dele,
é um fundo que estava sendo negociado com um desconto muito alto em relação ao valor patrimonial dele, né? Então, ali tinha fundos, tinha prédios muito bons, né? Bem localizados, e um desconto ali, né, do valor negociado em bolsa que para a gente não fazia sentido, né? É claro que a gente sabe que o investidor muitas vezes acaba precificando o rendimento, né? Então, o rendimento ali caiu, muitos investidores acabam vendendo e indo buscar fundos com maior renda, né? Mas ao mesmo tempo ali a gente estava enxergando com uma boa oportunidade. E agora esse processo de negociação que eles estão fazendo, né, com a Brookfield, deve gerar ainda um ganho de capital muito alto para o cotista, né, que deve ser anunciado aí o final no mês de dezembro. E essa questão, Lucas, das lajes, eu vejo até que muitos outros analistas também desenvolvem um raciocínio muito parecido com o teu, mas você acha que, olhando para o comportamento dos preços, né, por exemplo, de um ativo como você falou agora, o FVBI, você não acha que já, de repente, já está bem, a cota já não valorizou? Ou será que, não demora, dado esse ciclo imobiliário, ainda não demoraria um tempo até que os aluguéis aumentassem com um determinado patamar, que fizesse sentido, né, lá na frente o aumento dos dividendos? Então, eu acho que, assim, a vacância aqui na Faria Lima, nessa região, ela já está 9, 10%, tá? Já está uma margem que a gente considera 10% uma margem saudável de vacância já, né? Então, assim, a gente acha que, assim, a vacância já está próxima ali da casa dos 10. A gente não tem oportunidade aqui de você construir muito mais prédio na Faria Lima, né? Primeiro que você não tem, basicamente, novos terrenos, né? E os terrenos que tem, muitas vezes você precisaria da autorização, que às vezes você não consegue com prefeitura. Então, assim, a questão é a economia voltando e melhorando, essas melhores regiões, os melhores prédios, eles tendem a ter um upside, você concorda que maior, né? Porque, assim, eu vou ter uma economia melhorando e eu vou estar com os melhores ativos que tem aqui na região e sem o risco de eu ter um prédio igual ou melhor sendo construído ao lado, tá? Então, assim, a gente acredita que os contratos que estão vigentes lá, ali pelo menos tem 5, 10 reais de metro quadrado ali para você capturar nesses próximos anos, tá? E a gente acredita que, a gente já vê, né, que os contratos que estão sendo feitos hoje nessas regiões, você não consegue mais aquela pichincha de 2 anos atrás, até um ano atrás, né, que basicamente o proprietário pagava mudança, dava piso, dava carência. Então agora, por aqui, você não está mais ouvindo falar em carência, você já está ouvindo falar em preço de metro quadrado bem diferente do que a gente viu nos últimos 2 anos, tá? Então eu acho assim, ali, esses bons prédios, bem localizados, eu acho que assim, você tem um grande potencial de upside. Então, seria realmente uma localização específica, né, nesses locais realmente tradicionais do segmento corporativo, dado que você, então, também não vai ter ofertas relevantes, né, quer dizer, então isso levaria, de repente, como você falou, a confirmar essa tese de que, de repente, os preços, os aluguéis não vão demorar tanto tempo assim para serem reajustados, né? Perfeito. Nas revisionais, né, que a gente deve ter aí, né, tem revisional para o ano que vem, no próximo, né, então, essas revisionais, com certeza, vai ter um aumento relevante, basicamente até por uma questão de oferta e demanda, né. E Lucas, além da questão desse segmento lá de corporativos, e você citou aí, por exemplo, o FVBI, né, e o BC Fund, então, qual que seria um outro setor, ou até você pode citar algum fundo desse setor que você acha que não deveria ficar de fora de uma carteira de um investidor agora para 2019? Perfeito. Então, eu acho assim, no segmento de logística, né,
uma carteira diversificada, pulverizada em diferentes locatários, né, com ativos bem localizados, eu acho que também é fundamental. Logística, hoje, os ativos mais cobiçados estão no raio de 30 quilômetros de São Paulo, né? Então, nesse raio, todas as empresas que atendem a grande São Paulo e pensam até naquela questão do last mile, né, que você quer atender o cliente de forma mais rápida, essas empresas precisam estar nesse raio de 30 quilômetros de São Paulo, tá? Então, nessa região também tem micro-regiões que a vacância já caiu muito, né? Então, tem micro-regiões que você já está ali próximo dos 10% de vacância. E, além disso, nesse ciclo também não há uma abundância muito alta de terrenos, né? Porque, diferente de lajes corporativas, um galpão, se você tiver a licença, você faz em 1 ano, né? Então, assim, a oferta pode mudar muito de forma drástica de um ano para o outro, mas nessa região a gente vê que não é o caso. Está muito mais escasso, né? Tem muitas regiões, áreas ali de preservação que não podem ser construídos, ou na margem de algumas rodovias. Então, nesse mercado em torno dos 30 quilômetros em volta de São Paulo, a realidade já está outra, né? Então, a gente também já espera aí uma vacância muito mais controlada e potenciais aí de ganho de aluguel também nos próximos anos. Mas logística, eu acredito que você não precisa estar basicamente localizado em São Paulo, né? Então, a gente vê na região sul um polo de logística muito forte também, né? Inclusive, tem muitos fundos imobiliários que têm ativos na região sul, e a gente vê agora também, né, que está saindo muito fundo com contratos atípicos, que aí você... uma indústria, uma empresa que queira atuar a nível nacional, ela não tem como trabalhar com um galpão em São Paulo, né? Ela precisa de vários centros de distribuições e galpões espalhados por todo o país. Então, a gente vê que tem um potencial de crescimento muito alto, né? A economia voltando, reaquecendo, essas empresas que estavam com investimentos parados, congelados, elas devem voltar a fazer, e isso vai demandar mais centros de distribuições, mais galpões, e não é numa região específica, né? Muitas vezes é espalhado por todo o país, e esses contratos atípicos, né, o investidor acaba tendo uma segurança maior, né, que ele tem um fluxo de recebimento muito mais estável, né? Basicamente só tem correção de inflação anualmente, e esses contratos geralmente são de 10, 12, 15 anos, né? Geralmente com empresas com bom crédito, né? Então, nesses casos desses fundos com contratos atípicos, claro que você tem que olhar para o ativo, né? O que você está comprando, quanto que você está pagando no metro quadrado, mas você tem que analisar muito friamente a qualidade de crédito dessa empresa, né? Porque, basicamente, você está comprando um fluxo de recebíveis, né, de 10, 12 anos, que você tem um crédito ali no final que é quem está pagando todo mês esse aluguel, né? Então, assim, eu acho que logística é um segmento que deve crescer bastante nesses próximos anos, tá? E é um setor que eu acho que tem que estar na carteira do investidor. A gente prefere, nesses casos, né, diversificação, então comprar um fundo que tenha mais de uma posição, mais de um ativo, né, de preferência mais de um locatário, porque aí qualquer problema que você tenha de vacância ou inadimplência, o seu rendimento não é completamente afetado, né? Você dilui isso no todo, tá? E que nem fundos de recebíveis, que também é uma classe importante, né, dentro do mundo de fundos imobiliários, eu vejo uma oportunidade muito interessante para o investidor pessoa física de acessar operações 476, né? Então, são operações que basicamente vão só para investidores profissionais, que tem mais de 10 milhões, né, em que acaba ficando aqui num grupinho bem restrito de fundos, etc., investidores institucionais,
e são ofertas muito interessantes, com mais taxas, com, às vezes, garantias muito bem amarradas, né? E que o investidor acaba não tendo acesso. Então, o fundo de recebíveis, eu acho que é uma forma bem interessante do investidor acessar de forma muito mais otimizada, diversificada e com menor risco o mercado de CRIs. Lucas, tem algum fundo específico que chama a atenção de vocês nesse segmento de logística? De logística, por exemplo, um fundo que é misto, né, entre contratos típicos e atípicos, que a gente gosta bastante, é o HGLG, né, do Credit Suisse, que inclusive ele passou no começo do ano por uma captação, né, de novos recursos, e inclusive ele está ainda alocando esses recursos, tem alguns ativos que ele já comprou, e tem outros aí que ele está em fase de negociação, né? Então, ali é um mix entre contratos típicos e atípicos, por exemplo, tá? Lucas, você comentou no segmento de lajes a questão dos preços, né? E como é que está o preço no segmento de logística, comportamento? Quer dizer, também teria uma tendência de aumento de preços no segmento de logística? Eu acho... Locação, né? Sim, sim. Eu acho que nessa região que eu comentei, que é o core ali, nesse raio de até 30 quilômetros de São Paulo, nessa região, sim, a gente consegue ter um momento aí bem próximo de aumento de aluguel, de preço de metro quadrado. Agora, por exemplo, a gente vê que regiões, por exemplo, ali na região de Campinas, né, Jundiaí, Campinas, Hortolândia, naquela região, a gente está vendo que ali está bem complicado ainda, porque saiu muito ativo, né? Foram entregues muitos ativos novos, então ali você teve uma sobreoferta muito grande, e ali tá bom para quem está locando, né? Ele consegue ter acesso a bons ativos com preços abaixo, né? Então ali ainda está uma oferta e demanda descontrolada, né? Então, ali a gente vê que está mais complicado. Eu não vejo ali um aumento de preço de aluguel nesses próximos 2 anos, por exemplo. Diferente na região aqui, por exemplo, Cajamar, é uma região que já está com uma vacância bem baixa, né? São Caetano, Guarulhos, né? Que tem já uma vacância muito menor. Aqui a gente até vem ressaltando em outras entrevistas com outros, né, analistas, especialistas, gestores, justamente isso, né, que o setor de lajes, somente nessas regiões que você comentou, shoppings, eles têm no curto, médio prazo, uma oferta inelástica, quer dizer, devido à questão de falta de terreno, demora para incorporar, enfim, e logística já não é tão inelástico assim, né? Você tem mais terrenos e, como você falou, você consegue colocar de pé, né? De repente, um galpão num período aí, no máximo, de 1 ano. Então, isso já afeta essa questão aí, muda, né? Essa questão do comportamento dos preços de locação. Exatamente. Então, e até você comentou do setor de shoppings, né? Shoppings também é um ativo que não necessariamente você precisa estar, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, né? Você pode, nas principais capitais, regiões metropolitanas, né? Regiões que você tem um bom fluxo de pessoas e de renda, né? Toda essa região cabe um bom shopping. A questão é que, nesse momento, os shoppings que foram construídos nesses últimos anos, que ainda não passaram pela fase de maturação, esses shoppings estão sofrendo muito, né? Então, foram shoppings que saíram em cidades aí secundárias, num momento de economia muito fraco, né? Então, você vê ainda o resultado operacional desses shoppings ainda muito abaixo do esperado, né? Então, shoppings, assim, eu acho que deve ver muito a região que ele está, né? O público ali em volta, a renda dessa população, o fluxo de pessoas que tem nesses estabelecimentos, né? E acho também, a gente gosta bastante de diversificação, né? Então,
você está diversificado em regiões, em públicos, em classes de renda, né? Eu acho que isso é saudável, né? E vocês têm também, então, em carteira shoppings, vocês estão olhando mais para os multiativos, ou você vê ainda que tem algo atrativo em shopping, né, dos monoativos? Como é que vocês estão enxergando isso daí? Hoje, né, nas nossas recomendações aqui da Guide, a gente está atrelado a mais a fundo que são multiativos, tá? Agora, fundo monoativo, a gente olha também, mas a gente olha com mais cautela, tá? Porque daí você está exposto totalmente a um risco, né? E por mais que um shopping tenha uma diversificação de lojistas, né, muito grande, ainda assim, o shopping você tem que olhar ele como um todo, onde ele está inserido, né, o fluxo de pessoas, de renda e tudo mais. Nesse momento, agora, a gente não está recomendando, né, dentro da carteira recomendada da Guide, nenhum ativo de shopping monoativo, tá? A gente está olhando aí mais para os ativos, para os fundos que estão compondo carteira, que estão aumentando o portfólio, tá? E você enxerga também que está tendo um movimento nesses últimos meses de aquisições, né, de shoppings, né, porque vários fundos captaram no mercado, agora em 2018. Vocês enxergam como positivo, né, como você falou, né, tem shoppings que são localizados fora desse eixo Rio-São Paulo, então desses fundos multiativos no segmento shopping, vocês estão vendo como positivo essas recentes aquisições? Então, o mercado de shoppings, né, por mais que às vezes não pareça, ele é muito diversificado, né, em termos de propriedade. Se a gente pegar as principais empresas hoje listadas, né, de shopping centers, eles são donos aí praticamente de 15% do total de ABL de shopping centers no país hoje. Então, assim, a gente vê que é um mercado que tem muito ainda para consolidação, para crescimento, etc. Só que o ponto tem muita gente que construiu shopping nesses últimos anos que não necessariamente ele era do ramo, de administração, de gestão desses empreendimentos. Então, às vezes a gente vê em cidades menores um cara lá que às vezes era incorporador ou às vezes era de outro ramo empresarial e resolveu abrir um shopping lá na cidade. Então, assim, esses shoppings que são os que estão sofrendo mais, né? Muitas vezes, só que ao mesmo tempo você consegue ter um poder de barganha muito alto, né, nesses momentos. A gente sabe que tem muitos shoppings à venda no mercado hoje, né? Na época, há um tempo atrás, era um número entre 10 e 20 bi em operações de shoppings que estavam disponíveis aí para negociação. Então, assim, eu acho que tem muita coisa ruim nesse bolo, mas tem oportunidades interessantes, né? Então, assim, para um bom negociador que depois vai conseguir negociar bem esses shoppings, né, que tem potencial, real potencial de crescimento, de melhora de resultado operacional, eu acho que é um bom momento para comprar, né? Mas é claro que você tem que ser muito bem analisado esses ativos, né? Porque a gente tem coisa boa e ruim sendo ofertada no mercado. Então, na verdade, então, o grande desafio aí dos gestores de shoppings é realmente, primeiro, encontrar o empreendimento bom, independente da localidade, né? E pagar um preço que justifique, né, colocar ele no portfólio, né? Aquela questão também do ter um cap rate, né, que no final a ponta seja também uma distribuição de dividendos atrativa aí para o investidor, né? Perfeito. E Lucas, você comentou um pouquinho aqui, né, sobre a questão dos fundos de recebíveis, né, os fundos de papel. Você ainda considera atrativo agora, nesse momento, comprar fundo de papel? Você acha que é imprescindível, dentro do processo de diversificação da carteira de investidor de fundo imobiliário, ter fundo de recebíveis? Olha, eu acho que
é claro, né, que nos últimos anos, com taxa de juros lá em cima, inflação lá em cima, o rendimento já foi muito mais alto do que é hoje em dia, né? Mas, assim, eu acho que é uma classe que sempre cabe um percentual da carteira do investidor, né? Por mais arrojado que ele seja, ali um percentual de 5, 10% da carteira, eu acho que faz sentido. E, como eu disse, essas operações 476 que esses gestores acessam, pô, tem operação lá que tem uma taxa muito atrativa, né? Então, assim, o investidor consegue ter um bom retorno com essa classe, mesmo às vezes em momentos de Selic a 6,5, né? Porque muitas vezes esses fundos estão olhando operações menores, né? Que às vezes grandes bancos não fazem porque é muito pequena essa operação, que é 50, 100 milhões de reais, por exemplo, então o banco acaba não olhando, né? E às vezes essas operações você consegue amarrar boas garantias e ter um bom fluxo, né? Então a gente fala às vezes de operação de CDI mais 2, 3, 4, inflação, né? Tem operações aí saindo inflação mais 8, 9, 10, né? Então é claro, né, que cada fundo tem um perfil um pouco mais high grade ou mais high yield, mas a questão é que você consegue ter um bom retorno ainda, mesmo em patamares de Selic baixa, né? É claro que o desafio é maior do que quando a Selic estava na casa dos 14, mas um bom gestor consegue fazer operações ainda com bom retorno. Interessante, então, gostaria até de ressaltar aqui para a nossa audiência, né, que está assistindo essa entrevista, que quem quiser aprofundar um pouco mais, né, sobre fundos de recebíveis, a gente tem entrevistas aqui recentes aqui com o gestor da Fator, né, o pessoal da RBR, né, que são gestores de fundos de recebíveis. Então, quem quiser se aprofundar mais, vale a pena assistir, é só acessar a nossa playlist aqui do Clube FI Entrevista. E, Lucas, os relatórios também de recomendação, tem alguns que tem, outros que não tem a questão do preço-alvo, né, que dá aquela ideia de ganho de capital. Quer dizer, vocês trabalham dentro dos relatórios, além da carteira recomendada, vocês também têm outros relatórios de recomendação por fora da carteira recomendada, mas, de qualquer forma, tanto na carteira como em outros relatórios, vocês têm lá o cálculo de preço-alvo desses fundos imobiliários para dar uma ideia de potencial de retorno para o investidor e se utilizam, qual que seria essa metodologia? Tá. Aqui na Guide, a gente não dá preço-alvo nem para equity, nem para fundos imobiliários, tá? O que a gente faz, é claro que o nosso valuation de análise, né, dos fundos imobiliários, a gente tem alguns preços ali para ter em mente, né, do que para eu dar um ponto de entrada, né, na carteira e um ponto de saída, né? Mas a gente não divulga, assim, né, a gente não tem um trabalho ativo de divulgação de preço-alvo, tá? Por enquanto a gente não tem. Mas o que a gente faz é assim, a gente identificou distorções ali no mercado, então um fundo caiu muito ali, às vezes sem fundamento, a gente dá um call de compra, né, desse ativo, e às vezes já subiu bem, já ganhou o que a gente imaginava, a gente pode dar um call de venda, realização daquele ganho, tá? Mas aqui a nossa cabeça, a gente acaba sendo mais uma cabeça de médio e longo prazo, tá? Então, uma cabeça muito mais fundamentalista, tá? A gente gosta de comprar, de analisar a região, a qualidade do ativo, qualidade do locatário, o viés imobiliário no médio e longo prazo. Então, assim, a gente tem uma cabeça mais de médio e longo prazo, tá? Mas é claro que a gente não deixa, eventualmente, né, nessas distorções de operar esses possíveis ganhos no curto prazo. A diferença, claro, vocês têm, de certa forma, aí um cálculo, né, um valuation, mas não necessariamente vocês estão divulgando isso no relatório, né? Que às vezes isso também acaba gerando confusão com o investidor, né? Sim, sim. Eu acho que isso ainda
né, o mercado de fundos imobiliários ele está passando por um processo de maturação, né, que eu acho que, assim, se pegar nos últimos 2 anos, já melhorou muito, né, até, tanto é que o número de investidores está na máxima, o número de ofertas, o número de fundos, cada vez mais as pessoas estão tendo conhecimento, né, sobre esse mercado. Isso é um processo, né, que a gente está passando. Então, eu acho que a indústria está se desenvolvendo. Né, a gente vê, por exemplo, né, os sites como o Clube FI fomentando muito discussão, né, entre os cotistas, passando muitas informações, tentando fazer esse education, né? Porque, assim, quanto mais informação, quanto mais transparência, são mais investidores, é mais liquidez, é mais a indústria crescendo, né? Então, isso eu acho que é muito importante. E a gente vem fazendo um trabalho, né, junto com as gestoras, de cada vez mais transparência, relatórios mais completo possível, mais claro possível, webinars, um site exclusivo, uma área de RI, porque eu acho que tudo isso, né, já vem melhorando nesses últimos 2 anos, mas eu acho que a nossa indústria ainda está engatinhando, né? Ainda mais se a gente comparar com os REITs lá nos Estados Unidos, que é claro que já tem o triplo, mais de 50, 60 anos, né, dessa indústria lá operando, mas, assim, eu acho que a nossa indústria vem evoluindo, mas, assim, eu não acho que ainda está no ponto também que os investidores, essa questão, preço-alvo, como tem para a equity hoje, eu acho que ainda não está tão desenvolvida a esse ponto, na minha opinião, tá? E, Lucas, a gente falou aqui da preferência de vocês, né, para lajes corporativas, também logística, de certa forma seletiva, shoppings. Tem algum outro setor que você gostaria de comentar, positivo ou negativamente? De repente, até um setor que, de repente, vocês não estão vendo como atrativo para se posicionar agora? Perfeito. Eu acho que, assim, um segmento que a Guide aqui já vem se posicionando forte, já faz um tempo, é o setor de agências bancárias, tá? Eu acho, assim, é uma das classes, né, que tem muitos investidores que gostam bastante, porque é uma renda ali boa e constante, né? Mas, assim, eu não vejo fundamento de longo prazo para essa classe. Primeiro que todo mundo sabe, né, que os bancos, eles já estão e tendem a seguir essa tendência de diminuição de agências, né? Porque hoje, praticamente, você faz tudo pelo celular, pela internet, você vai ao banco para assinar um contrato ou para sacar dinheiro, né? A maioria das pessoas hoje em dia. Então, assim, eu não acho que vai desaparecer agências, que não vão ter mais. Eu acho que vai diminuir bem, vão ser poucas agências bem localizadas, né? Mas, assim, a questão é que muitas dessas agências que estão nesses contratos desses fundos, com vencimento em 2021, 22, 23, a maioria delas não serão renovadas e as que forem, com certeza não vai ser naquele preço que foi lá atrás, né? Então, eu acho que os preços dos contratos vai ter uma boa queda. E outro ponto é que esses fundos eles estão negociando muito acima do valor patrimonial deles, né? Então, conforme for chegando próximo desses contratos, a gente deve ter um movimento de saída mais forte, mais bruscos, né? Então, aí tem fundo que pode, aí por baixo, cair 30%, 40%, né, do que está hoje. Então, assim, a gente não vê com bons olhos, com um futuro, assim, muito bom para esse segmento de agências bancárias. Então, a gente não está recomendando entrar nesses atuais preços nesse setor. Bom, interessante, Lucas. Então, a gente está chegando aqui já na parte final da nossa entrevista. Você comentou que a instituição de vocês trabalha até de uma forma mais ampla, né, dentro do mercado de fundo imobiliário. Então, qual que é a tua visão? Vocês que estão dentro desse ecossistema, né, de distribuição também e tudo mais, né, ali direto com o investidor, pessoa física, institucional. Vocês estão olhando
agora para 2019 a continuidade do crescimento do nosso mercado de fundo imobiliário, seja o número de investidores, pessoas físicas entrando no mercado, como também novos fundos, novas ofertas? Sim, eu acho assim, esse final de ano, né, já está sendo e vai ser bem agitado, e o ano que vem, principalmente o primeiro semestre, tende a ser muito agitado em termos de mercado de capitais, em IPO e follow-on, né? Então, a gente já vê um alto número lá de fundos que já protocolaram na CVM, né, que são dados públicos ali, qualquer investidor pode entrar e ter acesso ao prospecto, né, da emissão. Então, assim, vai ser um calendário bem agitado, vai ter muita oportunidade para o investidor. Claro, né, que precisa ser muito bem analisado, precisa olhar para o perfil, para a carteira do cliente, ver se faz sentido esse ou aquele fundo, né, analisar os documentos da oferta, mas acho que, assim, vai ter muita oportunidade. Então, esses números de investidores, número de fundos, tende só a crescer nesses próximos anos, tá? E além disso, né, tem aquela questão, inclusive, a gente vê cada vez mais institucional começando a olhar, nas últimas ofertas públicas a gente já vê um número maior de investidores institucionais alocando, a gente vai ter também aquela questão dos fundos de pensão, né, que não vão poder mais comprar ativos físicos, né, então eles vão ter até 12 anos para ou vender esses ativos ou criar fundos imobiliários e colocar esses ativos para dentro, né? Mas a questão é, fundos de pensão daqui em diante vão poder só comprar via cotas de fundos imobiliários. Então, isso tudo, é claro que vai levar um bom tempo também, tem um tempo de adaptação, mas, de qualquer forma, vai acabar trazendo mais liquidez, mais fundos, e acho que o volume financeiro vai crescer, né? Então, assim, a gente vê com bons olhos esse futuro aí para fundos imobiliários. Eu acho que a gente ainda está no começo, né? Mas agora eu acho que até tanto essas questões de relatórios, RIs, transparências, clubes, né? Fundos de discussões estão trazendo mais conhecimento, e nessa retomada agora de crescimento de fundo imobiliário está sendo completamente diferente do que foi lá em 2013, naquele boom, né? Então, eu acho que hoje as ofertas estão saindo com mais cuidado, está tendo mais cuidado tanto das distribuidoras, quanto dos gestores, quanto dos formadores de opinião desse mercado. Legal, Lucas. Então, não vai faltar oportunidade aí aqui para frente. E, então, para a gente fechar, Lucas, a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse, então, as conclusões finais aí. Bom, eu agradeço muito a oportunidade. Sinceramente, é um site que eu acompanho diariamente, né? Porque até é um veículo muito interessante para eu acompanhar ali o fluxo, né? O que os investidores estão comentando sobre cada fundo. Então, eu já acompanho o site de vocês, né? O canal do YouTube também. Então, assim, que é um belo trabalho que vocês estão realizando, e acho que esse trabalho só tem que crescer aí, ganhando corpo cada vez mais, porque quanto mais informação o investidor tiver, é mais recursos, é mais liquidez, e essa indústria tende a se desenvolver, né? Porque a gente acredita que a forma mais eficiente, né, de se investir em imóveis é através de fundos imobiliários, tá? Então, a gente, né, eu acredito que vocês aí também pensam assim. Não, com certeza. Né? Então, a gente vem tratando isso no nosso site, no nosso canal do YouTube, então também a gente fica feliz que vocês acompanham o nosso trabalho dentro do site, também nas mídias. E então, a gente agradece, Lucas, novamente a tua participação e deixar aquele abraço para toda a nossa audiência. Lembrando novamente, né, hoje é o último dia para a compra do curso, né, com preço promocional, então aproveite, acesse lá o nosso site. Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, até mais. Até mais.